Meu pai me disse, sério, na nossa mesa de jantar. Seu irmão merece tudo. A casa, o dinheiro, a empresa da família. Tudo é do Ryan. Como se eu não tivesse segurado aquele lugar por 15 anos. Saí naquela noite só com meu carro e meu orgulho. Hoje de manhã, depois de 2 anos de silêncio, recebi uma mensagem da minha mãe. Hipoteca vencendo. Podemos conversar? Quase ri. Até chegar a segunda mensagem. Porque o que quer que eles estivessem escondendo, tinha meu nome escrito por toda parte. Meu nome é Cheryl. E por muito tempo, eu acreditei que lealdade curava qualquer ferida. Até as que você finge não sentir. Cresci num bairro tranquilo perto de Boston, numa casa colonial que meu avô construiu depois de transformar uma oficina de garagem em uma empresa de construção respeitada. Por fora, éramos a família americana perfeita. Por dentro, só existia uma verdade. Ryan, o caçula, o único filho homem, era o escolhido. Aprendi isso antes mesmo de entender a palavra favoritismo. Quando eu tinha 12, meu pai mandou a equipe da empresa construir um mini chalé para o aniversário de 5 anos do Ryan. Naquele mesmo ano, eu ganhei um vale-livraria e um bolo do supermercado. Ninguém dizia nada. Mas a mensagem estava no ar. Ele importava mais. Minha mãe justificava. Seu pai só tem valores tradicionais. Esses valores me perseguiram pela escola, pela faculdade, por cada canto da empresa da família. Enquanto Ryan mal passava nas matérias, eu estudava até tarde, liderava clubes, criava um caminho para finalmente ser vista. Me formei em administração e gestão de construção. Ryan escolheu um curso fácil depois de trocar 3 vezes. Quando comecei a trabalhar na empresa, achei que meu pai finalmente enxergaria meu valor. Chegava cedo. Saía tarde. Aprendi cada área, cada nome, cada detalhe. Ryan ganhou um escritório de canto, um cargo que nunca mereceu e um carro da empresa que nem sabia cuidar. Mas eu ainda acreditava que resultados falavam mais alto. Quando uma obra gigante atrasou e Ryan precisou tirar férias de 3 semanas, fui eu quem segurou tudo. 6 semanas no canteiro. 14 horas por dia. Reorganizei equipes. Negociei com fornecedores. Entregamos 2 dias antes do prazo. O cliente apertou minha mão. Isso só aconteceu por sua causa. Meu pai ouviu. Assentiu. E disse: os homens Patterson sabem entregar. Aquilo doeu. Mas nada me preparou para a noite em que tudo quebrou. Minha mãe nos chamou para jantar. Disse que meu pai tinha um anúncio. Cheguei cedo, levei o uísque favorito dele, imaginando meu futuro. Meu pai ergueu o copo. Sorriu para Ryan. E anunciou que estava passando a empresa, a casa e os investimentos para o herdeiro legítimo. Ryan. Para mim? 3 meses de salário e o carro que eu já usava. Saí de lá com o coração batendo forte, tentando segurar o pouco de dignidade que restava. Arrumei o carro, fui ao aeroporto antes do amanhecer e recomecei a vida em Chicago. Nova cidade. Novo trabalho. Nova história. Achei que tinha fechado aquele capítulo. Mas a mensagem da minha mãe provou que o passado não tinha terminado comigo. Chicago não me recebeu com carinho. Mas me recebeu com honestidade. Nenhum lembrete da empresa pela qual eu sangrei. Só um céu de prédios, afiado bastante para cortar os machucados que eu carregava de Boston. Aluguei um pequeno apartamento mobiliado. Pendurei a única foto que trouxe, meu avô ao lado do primeiro caminhão. Disse a mim mesma que estava reconstruindo. Não fugindo. Começar uma consultoria numa cidade onde ninguém sabia meu nome foi humilhante. Liguei para desenvolvedores. Visitei obras com botas emprestadas. Passei noites reescrevendo propostas que nunca eram respondidas. Mas, aos poucos, as pessoas notaram. Um gerente de projetos me chamou para salvar uma reforma à beira do fracasso. Depois outro cliente me indicou. E outro. Em 1 ano, eu tinha uma lista estável e 2 assistentes meio período. Mulheres como eu. Ignoradas nas antigas empresas. Famintas por provar algo. Pela primeira vez na vida adulta, fui vista pelo meu trabalho.
não pelo meu sobrenome. Foi aí que os e-mails de Boston começaram a pingar. O primeiro veio da Bárbara, vizinha dos meus pais por anos. Ela disse que o jardim da minha antiga casa estava abandonado. Grama alta. Persianas descascando. Comentou que meus pais deixaram de renovar a filiação do clube, impensável para eles. E que os caminhões da empresa não apareciam mais na garagem. Havia preocupação escondida em cada linha. Fiquei olhando para o e-mail por muito tempo. Fechei sem responder. Um mês depois, veio o segundo. Do Martim, chefe de orçamentos, parceiro do meu pai por décadas. Cheryl, pedi demissão hoje. Ryan demitiu a Dolores e o Jim. Disse que eram caros demais. Ele terminou com: achei que você devia saber antes que piore. Apaguei também. Mesmo com o estômago virando. Mas as mensagens continuaram. Um gerente disse que contratos estavam se desfazendo. Um empreiteiro afirmou que os pagamentos atrasavam. Um desenvolvedor avisou que a empresa estava prestes a ser cortada de um grande projeto por causa da queda de qualidade. Cada notícia rachava o legado que meu avô construiu. E o que eu tentei salvar por tanto tempo. Ainda assim, fiquei calada. Não era mais o meu incêndio para apagar. Até que a noite explodiu. Eu terminava de revisar uma proposta no escritório em Chicago quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Um print borrado de uma conversa entre ex-funcionários. Falavam de salários atrasados. E da chance de a empresa fechar em semanas. Abaixo do print, só uma frase. Você deveria ligar para seus pais. Eu não liguei. Fiquei no escuro do escritório. As luzes da cidade tremendo no vidro. E percebi algo que eu não queria admitir. O colapso que eu sempre temi, já tinha começado. E lá no fundo, debaixo da dor e da história, senti algo reacender. Uma chama que eu não sentia há anos. Vantagem. O ponto de ruptura não chegou com barulho. Chegou quieto, no meio de uma terça-feira. Eu revisava uma planilha de materiais quando o celular vibrou uma única vez. Quase ignorei. Mas a prévia da mensagem me congelou. Hipoteca vencendo. Podemos conversar? Era da minha mãe. Por 2 anos, ela não disse nada que fosse real. Só parabéns frios. Saudações de feriado. Nada mais. E agora, do nada, ela queria falar sobre a hipoteca de uma casa que estava quitada quando deixei Boston. Um calor lento subiu pela minha pele. Deixei o tablet na mesa. Limpei as mãos na calça. Eis a mensagem. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma lembrança da noite em que deram tudo para o Ryan. Só um pedido desesperado, embrulhado em fuga. Respondi antes que minha raiva esfriasse. Pergunta ao seu herdeiro. Enviei. Sem hesitar. Pela primeira vez na vida, não suavizei nada. As bolhas de digitação apareceram na hora, trêmulas, frenéticas. Cheryl, por favor, não seja assim. Estamos com problemas. Seu pai não admite, mas a empresa. Silenciei o celular. Tentei trabalhar o resto do dia, mas a mente voltava sempre ao mesmo ponto. Hipoteca significava desespero. Hipoteca significava que eles tinham usado o único bem que valorizavam mais do que a mim. E se estavam pedindo ajuda à filha descartada, a situação era pior do que qualquer um tinha admitido. Às 18h12, enquanto eu guardava o laptop, outra notificação acendeu a tela. Pai, me liga. É urgente. A última vez que ele falou comigo, disse que o Ryan merecia tudo que eu construí por anos. Deixei o telefone tocar. Depois veio a mensagem de voz. Contra o bom senso, eu ouvi. Cheryl, eu sei que você está brava. Tem todo o direito. Mas a empresa está enfrentando desafios. Estamos ficando sem opções. Desafios. Ele não conseguia nem dizer um colapso. O silêncio que veio depois cortou mais fundo que qualquer palavra. E então, bem baixinho. Precisamos da sua ajuda. Minha garganta apertou, não por pena, mas pela inversão absurda das coisas. Ele nunca tinha me pedido nada.
Nunca. Eu dei tudo. Ele tomou tudo. E agora ele sabia como era precisar de alguém que talvez não escolhesse voltar. Liguei para ele naquela noite. Não por obrigação. Por clareza. Antes de qualquer palavra eu disse: quero tudo na mesa. Pagamentos, contas, contratos, dívidas. Tudo. Se querem minha ajuda, preciso da verdade. Ele soltou um suspiro cansado, mais velho do que eu jamais tinha ouvido. Volte para casa, disse. Vamos mostrar tudo. Casa. Que palavra engraçada. Não respondi. Reservei um voo para sexta. Arrumei uma mala pequena. Saí do meu apartamento antes do nascer do sol. Seja o que fosse me esperando em Boston, uma coisa já estava clara. Desta vez, eu não entraria como a filha implorando para ser vista. Eu entraria com o poder que eles nunca acreditaram que eu teria. Pousei em Boston pouco depois do meio-dia. O ar gelado cortou meu rosto quando saí. A cidade sempre carregou peso para mim. Mas dessa vez parecia diferente. Mais leve. Porque eu não precisava mais de nada deles. Aluguei um carro e dirigi pelo caminho conhecido até os subúrbios. As casas ficaram maiores, mais espaçadas. As memórias voltaram sem pedir permissão. O cheiro do assado de domingo da minha mãe. O rangido da escada que eu não podia correr. A voz do meu pai ecoando pela casa sempre que o Ryan fazia algo impressionante, como respirar. Mas nada me preparou para a visão da casa. As persianas descascadas. A garagem rachada. O gramado, aquele gramado que meu pai tratava como um monumento seco, falho, triste. E a ausência do caminhão da empresa, mais alta do que qualquer aviso de despejo. Entrei sem bater. A porta nem estava trancada. A sala parecia uma cena de crime. Montes de contas, boletos, empréstimos, disputas com fornecedores, avisos vermelhos. Tudo espalhado pela mesa de centro. Minha mãe estava no sofá, torcendo as mãos. Meu pai andava de um lado para o outro atrás dela. O homem forte, imponente, tinha desaparecido. No lugar, estava alguém pequeno. Alguém derrotado. E o Ryan, meu irmão, estava jogado na poltrona. Bronzeado de alguma viagem, certeza paga pela empresa. Mexendo no celular como se estar ali fosse um incômodo. Minha mãe se levantou primeiro. Cheryl, querida, não. Eu levantei a mão. Não agora. Ainda não. Meu pai parou de andar. Agradecemos por ter vindo. As coisas pioraram mais rápido do que esperávamos. Fui até a mesa. Larguei minha bolsa. Comecei a separar os documentos. Os números eram piores do que eu imaginava. Pagamentos atrasados. Multas em cima de multas. Atrasos tão longos que já tinham virado quebra de contrato. Vocês hipotecaram a casa. Falei baixo. A sala ficou ainda mais silenciosa. Meu pai engoliu seco. A empresa precisava de fluxo de caixa. Temporário. Foi isso que você disse ao banco? Mostrei o aviso carimbado em vermelho. Porque eles não concordam. Ryan finalmente levantou os olhos. Podemos não fazer isso agora? Papai disse que você veio para ajudar, não para dar sermão. Virei para ele devagar. Você acha que isso é sermão? O sorriso dele sumiu. Peguei outro monte de papéis. Despesas. Viagens. Cobranças de fornecedores. Me diz, Ryan. Você achou que a empresa não perceberia dezenas de viagens pessoais lançadas como desenvolvimento de cliente? O barco. O apartamento na Flórida. Os finais de semana em resort. Os pacotes de spa? A mandíbula dele travou. Eu estava construindo relações. É o que um CEO faz. Você não era CEO, eu disse. Você era uma criança com uma arma carregada. Meu pai pigarreou. Cheryl, não. Não vamos suavizar nada. Minha mãe olhou entre nós, olhos cheios daquele medo que só aparece quando as consequências finalmente chegam.
Abri mais uma pasta. Empréstimos assinados pelo Ryan. Juros abusivos. Prazos impossíveis. Essas decisões não só drenaram a empresa, falei. Elas drenaram a aposentadoria de vocês. Colocaram em risco o salário de 47 funcionários. E quando a casa que vocês escolheram no lugar de mim começou a afundar? Aí, sim, vocês me procuraram. Porque, de repente, a filha que não merecia nada era útil. Meu pai fechou os olhos. Cheryl, eu sei o que disse. Eu me arrep. Você não pode se desculpar ainda. Cortei. A gente não terminou. Ryan cruzou os braços. Você sempre acha que é perfeita. Você não sabe o que é comandar uma empresa. Eu ri. Um riso curto, cortante. Ryan, eu toquei essa empresa por 15 anos. Você só pegou o crédito. Silêncio. Pesado. Sentei, juntei as mãos sobre a mesa. Ok. Vamos ao motivo real de eu estar aqui. Imagino que vocês não me chamaram só para confessar erros. Meu pai suspirou. Precisamos de um plano de reestruturação. O banco está ameaçando ação legal. Os clientes estão saindo. Pensamos que, se você voltasse em um cargo de liderança, talvez CO ou CFO. Não. Respondi na hora. Minha mãe piscou. Mas, querida. Não. Me inclinei para a frente. Eu não volto como funcionária. Não coloco meu nome nisso enquanto Ryan mantém um cargo que nunca ganhou. Ryan bufou. Com licença. Quieto. Não levantei a voz. Mas o ar mudou. Meu pai desabou na cadeira. O que você quer, Cheryl? Finalmente. A pergunta certa. Quero controle. Falei sem tremer. Propriedade majoritária. Decisão total. Operacional, financeira, estratégica. Tudo. Ryan levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão. De jeito nenhum. A empresa é minha. Inclinei a cabeça. É mesmo? Porque pelo que vejo, o banco é quem manda mais do que você. Meu pai passou a mão no rosto, exausto. Cheryl, maioria é um pedido grande. Eu encarei meu pai. Salvar uma empresa afundando também é um pedido grande, eu disse. Mas só existe uma pessoa nesta sala que já fez isso antes. A voz da minha mãe tremeu. Mas a empresa sempre foi da família. E vai continuar sendo, respondi. Só que nas mãos de alguém capaz de mantê-la viva. Ryan bufou. Isso é loucura. Pai, não deixe ela fazer isso. Ela foi embora. Ela desistiu. Aquilo atingiu algo em mim. Não porque fosse verdade, mas porque mostrava o quanto ele não entendia nada. Eu não desisti, falei baixinho. Eu fui expulsa. Naquela noite em que você, pai, disse que eu não merecia o que construí. Que o herdeiro era o Ryan. Ali eu percebi que ficar custaria mais caro do que partir. O rosto do meu pai caiu. Vergonha. Continuei. Agora vocês me querem de volta. Precisam de mim. Mas se querem minha experiência, minha integridade, meus resultados, isso vem com condições. Claras. Quais? Meu pai murmurou. Levantei os dedos. 1. Controle total. 2. Ryan fora de qualquer cargo financeiro ou operacional. 3. Eu escolho toda a liderança. 4. Transparência completa. 5. Nenhuma interferência. Ryan explodiu. Você vai destruir tudo. Não, respondi. Eu vou salvar. Algo que você nunca quis fazer. Silêncio pesado. Então meu pai sussurrou. E se dissermos não? Pedem a casa, a empresa e 47 famílias ficam sem renda. E eu saio da vida de vocês para sempre. A sala tremeu de silêncio. Meu pai pegou a caneta. Assinou. Minha mãe também, chorando quieto. Ryan hesitou, ódio queimando no olhar. Isso não é justo.
Os últimos 15 anos também não foram, eu disse. Ele assinou. E, num risco de tinta, o poder que me negaram a vida inteira passou para minhas mãos. Mas assinar era fácil. Difícil era salvar o que eles destruíram. A rotina virou poeira, obra e madrugada. Eu encarei fornecedores, recontratei quem Raya afastou, reconstruí tudo do zero. Planilhas limpas. Orçamentos reais. Contratos revisados. Nada de atalhos. Ryan ficou limitado. Relações com clientes. Sem cartões. Sem poder. Às vezes tentava. Às vezes só reclamava. Não importava. Eu não absorvia mais o peso dele. 4 meses depois, a sangria parou. 6 meses, equilíbrio. 9 meses, clientes voltando. No primeiro trimestre lucrativo, meu pai ligou. Você conseguiu, ele disse. Sem discurso. Sem desculpa. Só verdade. Eles venderam a casa. Mudaram para algo menor. Pareciam mais leves. Menos arrogantes. Eu voltei para Chicago depois de contratar um executivo sólido para tocar Boston. Meu escritório não parecia mais um esconderijo. Era um começo que eu escolhi. Uma noite, olhando a cidade iluminada, meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe? Obrigada por salvar nosso legado. Respondi devagar. Não era sobre legado. Era sobre fazer o certo. Salvar a empresa não foi a grande vitória. A verdadeira vitória foi recuperar meu espaço numa história que tentou me apagar. Eu não voltei por aprovação. Nem por perdão. Voltei porque 47 famílias precisavam de alguém que escolhesse integridade, não orgulho. E talvez, finalmente, meus pais entenderam a diferença. Se você já teve que lutar pelo respeito que deveria ter sido seu desde o começo, você não está sozinho. Alguns de nós só aprendem a se levantar depois de serem empurrados para fora.